Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. E a gente já conversa aqui com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, que traz aqui os destaques para a gente, então, da Rosa Riscala para essa sexta-feira, 12 de dezembro. Theo, bom dia para você. Bom dia, Débora. Os investidores ainda devem aí operar em clima de ressaca da decisão do Copom nessa sexta-feira, depois que o comunicado aí conservador da reunião de quarta à noite reduziu um pouco a convicção de que o primeiro corte da Selic vem em janeiro, mas não virou o jogo do mercado, né? Entre os economistas aí prevalece a expectativa majoritária de que o corte só virá em março. Enquanto isso, o mercado confere os indicadores de atividade econômica que podem aí definir os próximos passos da política monetária. Hoje será divulgado, daqui a pouco, às 9 da manhã, o dado de serviços de outubro, né, após as vendas no varejo ontem terem vindo mais forte que o esperado. A expectativa dos economistas é que o volume de serviços cresça 0,3% em outubro, após uma alta de 0,6% em setembro. As estimativas estão variando desde queda de 0,1% até uma alta de 0,5%. Se confirmada aí a estimativa, será aí o nono mês consecutivo de crescimento do setor de serviços. Ontem, né, as vendas do chamado varejo restrito, que exclui os automóveis e os materiais de construção, aumentaram 0,5% em outubro, né, contrariando a previsão que era de queda de 0,1%. Já as vendas do chamado varejo ampliado, que inclui esses dois setores, subiram 1,1%, né, bem acima dos 0,2% esperados. Fora os dados de hoje, né, vale a gente lembrar que na próxima semana tem divulgação da ata do Copom, né, na terça-feira, e na quinta sai o relatório de política monetária, que também pode ajudar aí o mercado a fazer um ajuste mais fino de quando a Selic pode começar a cair, Débora. E essa política monetária segue no radar, né? Seja aqui como também nos Estados Unidos, mesmo a gente já tendo a última decisão do ano aí, né, divulgada nessa semana, Theo. Os investidores nunca, né, param de olhar para esse cenário de juros, então eu quero entender se essa questão da política monetária vai continuar nesse centro das atenções, mesmo depois que a gente já teve, teoricamente, o ano sendo fechado em relação a isso. Com certeza, Débora, né? A poeira da reunião de quarta-feira do Fed mal baixou e já temos aí três membros do Banco Central Americano discursando nessa sexta-feira, embora ainda seja, né, muito cedo para que eles influenciem as apostas da próxima reunião lá em janeiro. Por enquanto, né, a ferramenta do CME Group mostra que o mercado está acreditando em uma pausa do ciclo de queda do juro americano lá em janeiro, como sinalizou o Jerome Powell aí na entrevista coletiva que ele deu após a decisão, né? Embora o dólar, os juros dos treasuries e também as bolsas americanas continuem animados aí, acreditando na possibilidade de um novo corte, já que a porta não foi fechada para essa possibilidade. Um dos membros do Fed que deve discursar hoje é justamente o Austin Goolsbee, que foi voto vencido na quarta-feira, né? Ele votou pela manutenção do juro americano junto com o Jeffrey Schmidt, enquanto o Stephen Miller, a gente só relembra, né, o apoiado do Trump, tinha votado por um corte de 0,5 ponto, né? O Goolsbee vai discursar num evento ao meio-dia e meia, e além dele vão falar hoje a Ana Paulson, daqui a pouco às 10 da manhã, e a Beth Hamack às 10 e meia. A agenda do dia lá fora também tem o dado semanal de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos, que a Baker Hughes divulga às 3 da tarde. Na Europa, saiu agora cedo a inflação ao consumidor na Alemanha. O CPI mostrou aí uma deflação, ou seja, uma queda de 0,2% em novembro, após uma alta de 0,3% no mês anterior. Na comparação anual, o CPI alemão subiu 2,3% em outubro, em linha com o esperado e também no mesmo patamar do mês anterior. Ainda lá na Europa, né, a produção industrial do Reino Unido teve uma queda de 0,8% em outubro na comparação anual, um pouco melhor que o tombo de 2,5% que foi registrado em setembro, Débora. Pois é, e Brasília, né, Theo? Finalmente a gente vai ter um dia de trégua, vamos sextar, né? O que a gente pode esperar por lá? Tomara que sim, né, Débora? Enfim, parece que o clima por lá hoje está mais com cara de fim de semana, depois de alguns dias aí bem tensos, com alguns tiros aí saindo pela culatra, inclusive, né? Os aliados do presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, fizeram aí um balanço negativo dessa semana e passaram a criticar aí as decisões tomadas por ele, avaliando que o Mota deveria ter priorizado uma pauta mais positiva para encerrar o ano, em vez de abrir aí novas frentes de crise. Nos bastidores do Congresso, há a percepção de que Mota tem ouvido poucos aliados e cometido excessos que desgastaram sua imagem, como o corte do sinal da TV Câmara aí durante a retirada à força do deputado Glauber Braga da mesa diretora, né, na última terça-feira.
Isso sem contar a atuação truculenta aí dos policiais legislativos contra os próprios parlamentares e contra jornalistas, né? Os aliados de Mota, né, foram surpreendidos aí pela decisão dele de pautar o projeto da dosimetria nessa semana, mesmo depois de terem aconselhado o presidente da Câmara a não avançar com o tema, defendendo que esse debate fosse iniciado pelo Senado. A estratégia de Mota, né, de tirar da frente assuntos sensíveis para escapar da polarização entre direita e esquerda, acabou produzindo o efeito oposto, né, expondo a sua fragilidade aí no controle sobre o plenário. O ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi o principal fiador da campanha de Mota para ocupar esse posto, né, também demonstrou irritação após a reviravolta na votação de cassação do deputado Glauber Braga, né, que terminou aí com a suspensão do parlamentar por 6 meses. Num grupo de zap aí dos deputados, o Lira soltou a seguinte frase, abre aspas, está uma esculhambação, fecha aspas. Se o Arthur Lira está dizendo isso, quem somos nós para dizer o contrário, né? Mas o fato é que esse ambiente de desgaste político passou a alimentar dúvidas sobre a capacidade de Mota para avançar com a pauta fiscal, o que é um assunto aí que preocupa o governo, né? Em paralelo a todo esse ruído na Câmara, né, ainda temos o senador Flávio Bolsonaro, que depois de ter derrubado os mercados há exatamente uma semana atrás, agora tratou aí de intensificar os seus contatos para viabilizar a sua candidatura à presidência em 2026. Né? O objetivo de Flávio agora é justamente conquistar a credibilidade do mercado financeiro. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, o Flávio participou ontem de um almoço na sede do Banco UBS em São Paulo, aí na sua primeira investida para se aproximar do pessoal da Faria Lima. Ele se apresentou aí como um Bolsonaro mais centrado e acenou com a continuidade da agenda liberal do Paulo Guedes. Flávio foi levado ao banco aí pelo empresário Felipe Sabará, que inclusive coordenou a campanha de Paulo Marçal. E foi apresentado a diversos empresários de peso e a executivos do banco aí num movimento que sua equipe descreve como um teste do mercado. Novas visitas a instituições financeiras estão previstas aí para a próxima semana, sinalizando que o Flávio está levando a sua candidatura bastante a sério. Como a gente já vem insistindo há alguns dias, né, Débora? 2026 já começou. Chegou em Brasília antes até mesmo do que na Austrália. Débora. E ainda faltam os fogos, né, Theo? Muito obrigada, meu querido. Eu sei que você vai sextar agora, vai descansar, mas segunda-feira eu já estou esperando o seu por aqui, tá bom? Bom final de semana para você. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.